Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Culto online. Nós estamos aí nos preparando para ouvir a palavra do Senhor, mas antes eu quero trazer um aviso para você, já dei esse aviso pela manhã, é que nós estamos caminhando para encerrar as nossas atividades online. Nós teremos aí, olha, deixa eu abrir aqui o meu calendário aqui, só um minutinho. Nós teremos apenas mais um culto online, não é? Teremos mais um culto online no domingo que vem, dia 29, e aí no mês de setembro nós não teremos mais culto online, tá ok? Nós estamos retornando às nossas atividades 100% presencial. A partir da primeira semana de setembro, domingos e quartas-feiras, quarta-feira, 19 horas, domingo, 9 horas da manhã, escola dominical, 19 horas, culto presencial, 100% presencial. Você que é do grupo de risco, que realmente tem uma doença gravíssima, que não pode estar em nosso meio de forma alguma nesse tempo, você me comunica. O culto de domingo à noite continuará sendo gravado, ele não será transmitido ao vivo, como nós estamos fazendo, e nem retransmitido, como nós temos feito na quarta-feira. Porém, para você que é do grupo de risco, você que não pode estar na igreja de jeito nenhum, eu continuarei encaminhando para você o link dos nossos cultos de domingo à noite. E a EBD, pastor? A EBD não, a EBD será apenas presencial na nossa igreja, tá bom? Quarta-feira também não, apenas presencial na nossa igreja. Mas na quarta-feira você poderá receber a retransmissão do culto de domingo à noite. Eu não consigo passar para você o culto de domingo à noite, não é? Mas porque a gente não quer fazer mais o culto ao vivo, mas a retransmissão eu encaminho para você, tá joia? Então se prepare para retornar. Se você já vacinou, você que já tomou a segunda dose, já passou lá os 15 dias da segunda dose, sinta-se muito à vontade para estar conosco de volta nesse tempo. Em algum momento nós precisaríamos retornar 100% presencial, não é verdade? Dado os números do nosso município, né, a baixa incidência do vírus, estamos com menos de 25% de leitos em ocupação, a maioria da cidade já foi vacinada, as pessoas que não foram não são do grupo de risco, as escolas municipais e estaduais retornando com as aulas presenciais, então nós vamos voltar também com as nossas atividades presenciais. Pastor, isso é definitivo? Não sei. Nós sabemos que tem uma variante Delta andando por aí, tudo depende das orientações da nossa prefeitura. Se a prefeitura mandar voltar para o online, a gente volta para o online de novo. Nós estamos aqui para cooperar, né? Mas cuidando da vida espiritual da nossa igreja, penso que esse é o motivo para voltarmos 100% presencial, primeira semana de setembro. Não deixe de estar conosco em nossas atividades. Convido você a estar conosco também na nossa EBD presencial. A EBD está muito legal. Eu estou vendo uma galerinha aí fugitiva, não é? Talvez até pela EBD online. Não, vai lá na igreja, né? A professora Leozete, Jefinho, estão esperando por vocês lá. Às vezes, de vez em quando, sou eu também. E tá muito legal, né? Lá acontece o debate, lá acontece o diálogo. E Deus tem nos trazido crescimento ali também naquele lugar. Vamos para a palavra de Deus? Mês de agosto, nós estamos estudando Gente a Gosto de Deus. Quero falar com você nessa noite sobre João Batista, Gente a Gosto de Deus. Você está recebendo essa palavra agora às 17 horas. Dá para você ouvir essa palavra e ir lá no culto presencial. Hoje à noite estará conosco o nosso irmão Manuel Júnior, né? O doutor Manuel Júnior, ele que é lá da Primeira Igreja Batista do Retiro, formado pelo nosso seminário aqui, o Seminário do Sul Fluminense, vai nos trazer uma palavra abençoada sobre gente a gosto de Deus. Ouve essa palavra, corre lá na igreja que dá tempo de você beber da palavra do Senhor lá junto com a gente também. João Batista, gente a gosto de Deus. Lucas 3, versículos 1 a 14. Diz assim:
Na minha Bíblia tem título, né? João Batista proclama a palavra. E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Troconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás, Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. João, filho de Zacarias, percorria, meus irmãos, toda a terra em volta do Jordão, pregando arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará todo monte e outreiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Versículo 11. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. João vem pregar generosidade, né? Assista a Escola Bíblica Dominical, é o tema do trimestre. Versículo 12. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém? João Batista, gente a gosto de Deus. A maior necessidade do mundo, meus irmãos, é de gente usada por Deus. Quando nós chegamos aqui na história de João, eu preciso explicar para você que havia cerca de 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir a palavra do Senhor. Eu estou aqui com a minha Bíblia, eu não consigo mostrar para você. Nessa Bíblia aqui eu só tenho uma folhinha, né? Ó. Eu estou lá em Malaquias, e aí eu já tenho uma folhinha aqui, ó, o Novo Testamento. Eu olhei as minhas Bíblias ali. Antigamente, as Bíblias mais antigas, eu peguei a minha Bíblia mais antiga que eu tenho e ela não tem isso ali. Mas as Bíblias mais antigas mesmo, elas tinham aqui nesse intervalo 4 folhas em branco. Cada uma dessas folhas simbolizava 100 anos aonde Deus não falou ou falou muito pouco. Assim que nós acabamos o livro de Malaquias, nós sabemos que o pecado, meus irmãos, do povo, do mundo, estava tão grande que Deus se calou por 400 anos. Se fez tão necessário que se levantasse um profeta de Deus para acusar aqueles pecados. Os pecados cresceram tanto nesses 400 anos. E aí nós chegamos a João Batista. Havia 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir a palavra de Deus. Será que a sua Bíblia tem 4 folhinhas em branco? Né? Eu sei que eu tenho alguma Bíblia aqui que tem, mas eu tenho muita Bíblia e não consegui encontrar. Não é? Mas se você tiver aí a Bíblia com 4 folhinhas em branco, depois você me fala. É uma raridade, hein? As pessoas não... Hoje nós não estamos mais valorizando a tradição. Tradição é muito importante, né? Aquelas 4 folhas em branco tem um significado enorme. 400 anos onde Deus se calou. O pecado era muito grande. Já pensou se Deus se calasse no nosso tempo? Que coisa triste, né? Coisa terrível. Mas a nação de Israel estava 400 anos sem ouvir a voz do Senhor. Então veio a palavra por meio de João Batista
O Senhor Deus foi lá no deserto e pegou um camarada estranho, um cara que se vestia com umas roupas esquisitas, umas roupas de pele de animal, que comia gafanhoto, bebia mel silvestre. Deus, meus irmãos, ele usa gente estranha em lugares estranhos. O cara estava lá no deserto. Deus vai lá e ele traz esse homem estranho para poder pregar a palavra de Deus, para acusar pecados. João Batista era fruto de profecia. João Batista era resposta de oração. João Batista era milagre dos céus. João Batista era agente a gosto de Deus. Um profeta que se levanta para anunciar a palavra de Deus a gente que precisa da palavra de Deus. E por que João Batista era agente a gosto de Deus? Em primeiro lugar, ele era agente a gosto de Deus porque ele era um homem com uma missão. Nós vemos isso aí no versículo de número 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mais de 700 anos antes de João nascer, o profeta Isaías anunciou a vinda de João Batista. Um profeta que viria pregando pelo deserto. Um homem que apontaria para Jesus. Jesus estava chegando. O ministério de Jesus iria iniciar nesse mundo. Então João Batista, ele é um homem a gosto de Deus porque ele é um homem com uma missão. Ele não é um profeta de conveniência. Ele é um profeta escolhido por Deus. Os inimigos de João Batista diziam: esse homem tem demônio. Jesus dizia: esse homem é profeta. Propósito, missão. João Batista é um homem chamado por Deus, escolhido por Deus para denunciar pecados. É um homem escolhido por Deus para apontar para o caminho da redenção desses pecados. João Batista apontava para Jesus Cristo. O texto que nós lemos de Lucas 3, nós vemos João Batista conversando com várias classes de pessoas. Chama minha atenção aqui no finalzinho, ali no versículo 13, 14, onde até os soldados levam um puxão de orelha de João Batista. Ele está dizendo para eles ali: olha, não sejam corruptos, não abusem dessa farda. Eu penso que ele poderia pregar muito bem nos nossos dias, porque os pecados eram os mesmos. Só que João Batista era gente a gosto de Deus porque ele tinha uma missão, ele não se calava. Ele sabia que foi chamado por Deus para acusar pecados e para apontar para Cristo como a salvação desses pecados. Precisamos descobrir a nossa missão. Precisamos viver de acordo com a nossa missão. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus, ele tem uma missão para você. Com certeza não é vir pelo deserto comendo gafanhoto e pregando raça de víboras, como João Batista, usando uma roupa muito estranha. Não é isso mais. Mas Deus, ele tem uma missão especial para cada um de nós, com certeza. E nós precisamos descobrir essa missão e viver de acordo com a missão que Deus estabeleceu para você e para mim. É por isso que João Batista é gente a gosto de Deus. Ele sabe qual é a sua missão e ele pratica a sua missão. Se você não está cumprindo a sua missão, trata de descobrir a sua missão. Se você quer ser gente a gosto de Deus, você precisa atender a missão de Deus para a sua vida. Segundo, porque João Batista é gente a gosto de Deus. Ele é gente a gosto de Deus, meus irmãos, porque ele é um homem muito diferenciado. E eu posso dizer para você nessa noite que Deus, ele quer gente disposta a ser diferente. De iguais o mundo está cheio. De gente, de crente, que pratica os mesmos pecados que o mundo pratica. De crente que leva a mesma vida que o mundo leva.
as mesmas práticas, os mesmos pecados, os mesmos erros, os mesmos enganos, as mesmas dúvidas, os mesmos medos. Mas Deus quer gente diferente. Gente que nade contra a correnteza desse mundo. João Batista era diferente na aparência, no modo de vida, mas também na sua espiritualidade. João Batista é diferente. Os dias em que João Batista está vivendo ali, havia tanta prevaricação, tanto pecado, tanta coisa, mas João Batista ele leva uma vida diferenciada. João Batista ele me lembra Jó, João Batista ele me lembra Noé, João Batista me lembra essa galera. A vida dele era diferente. As pessoas olhavam para João Batista, nós vemos que sacerdotes o chamavam de mestre. Só que João Batista não é de linha sacerdotal, ele é gente humilde, ele é gente do povo. Mas ele é reconhecido por alguns religiosos como mestre, pelo estilo de vida santo que esse homem levava. Diz a palavra em algum momento, né, que os discípulos de João jejuavam. Deus quer gente diferente. Deus quer que você e eu sejamos diferentes. Ele quer que a gente nade contra a correnteza. Lá em João, no capítulo 1, nos versículos 6 a 9, nós aprendemos que João Batista, ele era uma lâmpada que ardia e que iluminava. João Batista não era a luz, ele era a lâmpada. Ele não era o Messias, ele apontava para o Messias. Ele não era Jesus, ele dizia para o mundo quem Jesus era. Ele não se colocava numa posição que não era dele, mas ele sabia muito bem a sua missão nesse mundo, meus irmãos, que era tão somente o de apontar para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Foi o que João Batista disse. Ele não queria glória para si mesmo. Quando ele vê Jesus, quando João Batista tem um encontro com Cristo, ele exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista ele continua, ele diz: olha, convenha que ele cresça e eu diminua. Convém que Jesus Cristo cresça e eu diminua. Ele era, meus irmãos, João Batista como uma vela que enquanto está vivo, está iluminando. Esse é João Batista. Por que João Batista era gente a gosto de Deus? Em terceiro lugar, porque ele não era alguém que se intimidava diante das adversidades. João Batista, ele não era um eco, ele era uma voz. Lá em João 1, versículos 22 e 23, a gente vê um pouquinho sobre isso. João Batista, ele sabia que a sua vida corria perigo. Pastor, João Batista podia ser morto? Sim. Para exercer a sua missão de profeta, para apontar pecados, acusar pecados, naqueles dias ele precisava denunciar pecados de gente grande. Ele estava acusando o pecado do rei. Mas eu quero dizer para você que nem isso fez João Batista parar. Ele sabia muito bem o que Deus queria dele. João Batista, meus irmãos, ele não se intimidava diante das adversidades. As ameaças de morte vinham, mas ele continuava anunciando a palavra. Espiritualmente, João Batista era um gigante. E eu quero dizer para você nessa noite que gente que não chega a lugar nenhum na vida espiritual, que não produz nada para o reino de Deus, que se intimida diante das adversidades, é porque não sabe o que Deus espera dela. Mas João Batista sabia. Ele não podia se intimidar, ele não podia parar, ele tinha que continuar. Porque ele sabia muito bem o que Deus queria dele. Gente que desconhece o seu próprio propósito nesse mundo. Gente que vive se sentindo vazia.
Gente que vive sentindo que falta alguma coisa, que se sente incompleta. É gente que não sabe o que Deus quer dela. Nós só somos completos, nós só nos sentimos plenos, realizados, quando sabemos o que Deus espera de nós e praticamos isso. E quando nós sabemos o que Deus quer de nós, nós sabemos que Deus está conosco, então nós não nos intimidamos, mesmo que as adversidades apareçam, que os problemas se levantem, que os inimigos sejam grandes, que seja gente poderosa, a gente continua, como João Batista continuou, porque ele sabia que o rei poderia até matá-lo, mas Deus, como de fato matou, nós conhecemos a história, não é? João Batista tem sua cabeça arrancada, porque ele acusou pecados, mas ele não podia parar, ele não tinha sua vida por preciosa, porque ele sabia para o que ele foi chamado por Deus. João Batista só se sentia completo fazendo o que sabia que Deus queria dele. Ele sabia o que Deus queria dele, então ele tinha que continuar. Sua vida está correndo perigo? Sim, mas ele tinha que continuar. João não apenas proferia a verdade, mas ele era a boca de Deus. Ele falava com poder. Hoje, meus irmãos, há muitas palavras, mas pouco poder. Muitos discursos bonitos, mas pouco poder. João Batista, ele não era da elite sacerdotal, ele não era alguém que estava no templo conduzindo cerimônias, mas havia poder em sua vida e todo mundo sabia disso, até o rei que o matou. O próprio rei que o matou o admirava. Nós sabemos que o matou com peso no coração, ele não podia voltar na própria palavra. Ele fez uma promessa que mataria João Batista. Leia a palavra, você vai pegar a história. Mas o próprio rei reconhecia João Batista como um homem de Deus, boca de Deus. Quero dizer para você que não basta ser um eco, é preciso ser uma voz. Nós precisamos ser a voz de Deus nessa geração. Amém? Será que você tem sido a voz de Deus nessa geração? Porque João Batista era gente a gosto de Deus, em quarto lugar, porque ele reconhecia que era apenas servo. Mateus 3,11 nós vemos isso, ele era um homem humilde. Atualmente as pessoas não reconhecem mais o seu lugar diante de Deus. É cada coisa que a gente vê, cada absurdo. As pessoas tratam Deus como se fosse um cara da rua, um colega da rua, um colega de bar. Há falta de respeito a Deus até nas orações, há falta de respeito a Deus até nos louvores, por incrível que pareça. Muitos realmente querem mandar em Deus, querem determinar a Deus o que Ele tem que fazer, querem exigir coisas dele, se sentem grandes demais. Mas João Batista, ele sabia que era apenas servo. E João Batista ele diz a respeito de Cristo: eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias de Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, quando nós reconhecemos que nós estamos nesse mundo apenas para servir a Deus, nós não perdemos tempo vivendo de outra forma. Guarda isso. Vem cá, olha para mim. Presta atenção nessa palavra. Quando nós reconhecemos que estamos nesse mundo para servir a Deus, nós não perdemos tempo vivendo de outra maneira. É para isso que nós estamos aqui nesse mundo. João Batista sabia muito bem porque ele estava aqui nesse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo para servir a Deus. Nós não podemos viver de outra maneira. Será que você tem vivido de outra maneira? Será que você tem desperdiçado a sua vida vivendo de outra maneira? Só importa viver para Cristo.
E em quinto e último lugar, porque João Batista era gente a gosto de Deus. Meus irmãos, por fim, o mais importante, se desperta aí, vem para mim. Por que João Batista era gente a gosto de Deus? O mais importante, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 15 nos fala sobre isso. Meus irmãos, olhem que extraordinário! João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Desde quando João Batista estava dentro da sua mãe, ele já era alguém cheio do Espírito Santo do Senhor. A palavra vem nos dizer lá em Lucas 1,15 que aos 5 meses de idade, nós sabemos que João Batista é primo, né, de Jesus. E quando a sua mãe ela chega perto, Isabel chega perto de Maria, ambas estão grávidas, Maria está esperando Jesus, Isabel está esperando João Batista. Aos 5 meses, ele estremeceu de alegria dentro do ventre da sua mãe, pelo simples fato de saber que estava perto de Jesus. Um bebê, dentro da barriga da mãe, cheio do Espírito Santo, que sentiu a presença de Cristo ainda dentro da barriga da sua mãe também. Meus irmãos, isso é extraordinário. João Batista é um homem cheio do Espírito Santo. Aos 5 meses, dentro da sua mãe. Não é aos 5 meses de nascido, aos 5 meses de gerado. Ele já vibrava por Cristo. Eu penso que João Batista é o homem mais cheio do Espírito Santo de toda a Bíblia Sagrada. E que lição João Batista nos traz com essa passagem? Porque há muitos de nós que envelhecem frios, indiferentes ao nosso Salvador. João Batista já nasceu cheio do Espírito Santo. Mas o mais importante é que João Batista obviamente saiu da sua mãe, né? Ele nasceu e ele conservou essa condição, a condição de estar cheio do Espírito Santo por toda a sua vida, até o episódio da sua morte. João Batista morre cheio do Espírito Santo. Que lição para nós! Como nós precisamos também procurar nos enchermos do Espírito Santo. É por isso que João Batista é gente a gosto de Deus. Concluindo, meus irmãos, por ser um homem de missão, por ser um homem diferente do mundo, por ser um homem corajoso, servo, cheio do Espírito Santo, João Batista, por toda a sua vida, foi por toda a sua vida, gente a gosto de Deus. João Batista, ele era como uma vela. Ele iluminou com intensidade enquanto ele viveu. Você já viu uma vela? Quando que uma vela apaga sozinha? Uma vela apaga sozinha quando ela morre, não é verdade? Você acende a vela, ela vem queimando, e somente quando ela acaba é que ela apaga. João Batista foi assim. Enquanto ele esteve nesse mundo, ele brilhou. Ele transmitiu a luz de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, Deus. Que palavra, Pai, que vem ao encontro do nosso coração. Como nós precisamos ser como João Batista. Precisamos de missão, precisamos de humildade, precisamos de propósito, precisamos de coragem, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Faça de nós, ó Pai, gente parecida com João Batista, que vibre na presença de Cristo. Queremos vibrar na presença do Senhor. Faça de nós, ó Pai, eu te peço,
cada um de nós gente a gosto de Deus. Essa é a nossa oração. Abençoe a nossa igreja, os nossos irmãos, aqueles que estão em casa e aqueles que estão no templo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Daqui a pouquinho, 19 horas, culto presencial, hein? Se você me acompanhou até aqui, não perde não, se arruma aí, vai correndo, né? Hoje, o Dr. Júnior está lá com a gente, nos trazendo a palavra do Senhor. Vamos juntos buscarmos nos tornar cada dia mais gente a gosto de Deus, como uma vela transmitindo a luz de Deus enquanto vivermos. Beijo no coração, paz e graça em nome de Jesus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Faça tudo diferente, mostre que está a mudar e que se arrependeu, ficou tudo no passado. Após mim ele virá, não mereço essa honra, e com fogo do Espírito ele batizará. Não sou digno de levar a sandália dos teus pés. E então ele me disse: convém que agora seja assim. E agora bem sei eu que minha missão chegou ao fim. O Espírito de Deus desceu sobre ti. O Filho de Deus está aqui. O Espírito de Deus desceu sobre ti. Se me visto diferente, pra comer não sou exigente. Prepara o seu caminho, com ele eu quero encontrar gente de todos os lugares. Tem vindo ao Jordão para serem batizados, confessando seus pecados. E agora bem sei eu que minha missão chegou ao fim. O Espírito de Deus desceu sobre ti. O Filho de Deus está aqui. O Espírito de Deus desceu sobre ti. O Filho de Deus está aqui.
Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê